Essa base aqui já tá toda crochetada e ela ficou com 15 centímetros. Importante você saber que quando você passar para a parte de fazer os desenhos aqui do corpo da bolsa, ela vai continuar crescendo por uma ou duas carreiras, então ela ainda vai ficar um pouquinho maior, tá certo? E aí, qual é a altura do corpo da bolsa? Normalmente eu calculo assim, eu meço, né, o tamanho da minha base, e aí eu vou crochetar subindo o corpo da bolsa por o mesmo tanto. Se aqui tem 15 centímetros, então eu vou subir 15 centímetros, certo? Só que aí eu acrescento de 2 a 4 centímetros nessa altura. Então, a minha bolsa vai ficar entre 17 e 19 centímetros de altura. E esse tamanho aqui, ele ainda não está considerando a minha carreira, que eu vou fazer os espaços para passar o cordão, tá? Então, é importante você saber isso antes da gente passar para a próxima parte, que é a parte do gráfico. Esse aqui é o gráfico do desenho que será feito na parte do corpo da bolsa. E aí, quando você receber o seu gráfico, quando você visualizar ele, ele é lido assim, ó. A folha precisa estar na horizontal. E ele tem algumas informações aqui que você precisa saber antes de começar a fazer o seu crochê. Aqui na parte de baixo, aqui onde tem esse quadrado, né, onde tem essa marcação aqui, eu tenho alguns números na parte inferior desse desenho, que vão de 1 até o número 42. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho 42 pontos aqui neste motivo. Ele é um motivo composto por 42 pontos. Como que eu sei onde estão os pontos? Cada quadradinho cada quadradinho é um ponto baixo. Outra coisa é uns números que eu tenho aqui na minha lateral. Esses números da lateral querem dizer as carreiras que eu vou crochetar. E aí, eu vou de 1 até 43. Quer dizer que você vai crochetar 43 carreiras? Não. Quer dizer que aqui eu fiz um desenho, né, bem completo na folha para você conseguir visualizar melhor como tá ficando aí o seu trabalho e saber onde que vai ficar cada desenho, o que vai acontecer. Lembrando que a altura, ou seja, quantas carreiras você vai fazer, depende de quantos centímetros você definiu que vai ficar aí a sua bolsa. Então, você vai avaliar isso conforme ela for crescendo. E como que você começa efetivamente a crochetar? Vou deixar bem próximo aqui, que aí fica melhor para eu explicar. Você vai fazer 4 pontos na cor C, depois você troca de cor, faz 2 pontos na cor B, e depois troca de cor e faz 3 pontos na cor C novamente. Como que é isso aqui na prática? Eu fiz o meu último ponto baixo aqui da minha carreira de base, que foi na cor A. Eu preciso fazer uma troca de cor. Então, lembrando que a troca de cor é solta todos os fios, pega o fio que vem do novelo e traz ele pra frente na posição a ser crochetado. Coloco os fios que eu estou conduzindo pela frente, porque isso vai me proporcionar um avesso bem limpinho assim. E faço a minha troca de cor, finalizando o último ponto baixo da carreira aqui do fundo. Com a minha cor C, eu faço os 4 pontos. 1, 2, 3 e o 4º ponto. Troco de cor, porque eu tenho que fazer 2 pontos na minha cor B. E faço 2 pontinhos na cor B. E o segundo. O segundo inacabado, solto todos os fios, pego novamente a cor C, porque agora eu preciso fazer 3 pontos na cor C. O terceiro eu vou deixar inacabado, porque eu preciso fazer uma troca de cor. Então, vamos lá revisitar o gráfico.
acordo aqui com o gráfico, eu já fiz essa parte, essa primeira parte aqui, os pontos de 1 a 9 do meu desenho. E aí, essa linha toda, você vai seguir até chegar no ponto 42, que é esse último pontinho aqui na cor verde, ou na cor B. Eu vou continuar dando sequência aqui no meu trabalho. Quando chegar no meu ponto 42, eu volto para te mostrar como que você vai dar continuidade no seu desenho. Aqui eu já fiz os meus primeiros 42 pontos, que são os pontos que estão aqui no gráfico. Esses primeiros 42 pontinhos aqui do início. E eu vejo que eu não dei a volta ainda na minha carreira, certo? Então, para eu dar a volta na minha carreira, o que eu vou fazer? Acabei de fazer o ponto 42, eu volto lá no ponto 1, para continuar dando sequência na minha carreira, para o desenho se completar. Então, acabei de fazer esse ponto aqui na cor verde, volto lá no meu ponto 1, que é na cor C, e faço 4 pontos nessa cor C. Então, aqui eu estou com o meu ponto 42 feito. Faço uma troca de cor, coloco a cor C. E aí, eu faço 4 pontos. 1, 2, 3 e o quarto ponto. E vou repetir a mesma coisa, os pontos de 1 até 42. Então, aqui eu já fiz esses 4 primeiros, depois eu faço esses próximos 2 pontos, e assim até chegar novamente a ponto 42, onde eu vou recomeçar do ponto 1 até o 42 de novo, tá certo? Então, eu vou finalizar aqui a minha carreira e volto para mostrar como ela ficou, e a gente já começa a segunda carreira junto. Aqui eu finalizei a minha primeira carreira. Lembra que eu falei que ele ainda ia continuar crescendo essa parte do fundo por 1 ou 2 carreiras? Então, aqui, para você conferir, aqui a minha primeira carreira ainda continua crescendo. Meu trabalho ainda não começou a virar para fazer o corpo da bolsa Eve. E eu quero te dizer que não é para fazer nenhuma diminuição nesse momento com a intenção de fazer o seu trabalho virar, porque não vai precisar fazer nada a mais do que só seguir a representação que tá aqui no gráfico. Não faça diminuição para tentar fazer o seu trabalho virar. Isso vai acontecer naturalmente nas próximas carreiras, tá bom? Então, aqui, quero te mostrar como ficou comparando com o gráfico, né? Então, eu terminei meu ponto 42, exatamente aqui, ó, pontinho na cor C, ponto 42. Então, aqui eu acabei a minha primeira carreira, dei a volta por todo o fundo por 4 vezes, e agora eu preciso ir para a carreira 2, para a próxima carreira. Então, a minha próxima carreira é uma carreira e ela também vai começar aqui, olha, com 4 pontos na cor A. Então, aqui você vai perceber que, assim como no fundo, a sua parte do corpo também vai ter esse desencontro de carreiras, e tá tudo bem, porque agora você já sabe que isso é uma característica das bolsas colombianas. O trabalho, ele é feito na espiral, sem fechamento de carreira. Então, quando for chegando na parte do corpo, vai acontecer de ter esse desencontro, e tá tudo bem, porque é assim mesmo, é parte da técnica, tá bom? Então, agora aqui, eu sigo a mesma sequência. 4 pontos na cor, nesse rosinha mais claro, 2 pontos na cor C, B, 3 pontos na cor C. Então, a mesma sequência praticamente, e eu só vou mudar quando eu chegar aqui nessa parte do desenho. Então, eu vou crochetar esses primeiros pontos. 4 pontos na minha cor C. Primeiro. Segundo, terceiro e o quarto ponto. O meu próximo ponto é na minha cor B, então eu vou fazer uma troca de cor. Dois pontinhos na minha cor B. Ponto 1 e o ponto 2. E agora, novamente, eu faço os meus 3 pontos na cor C.
Um, dois e o terceiro. Agora, a gente vai começar a dar forma aí, vai fazer aparecer essa estrela. Para começar essa primeira pontinha, eu vejo que o meu ponto na cor A, agora eu faço 4 vezes, né? Na minha segunda carreira, eu faço com 1, 2, 3 e o 4. Fazer o primeiro. Dois. Terceiro e o quarto. E aí, você vai, sempre com o apoio do seu gráfico, fazer a repetição, né? Fazer essas suas carreiras acompanhando o gráfico, olhando o seu desenho se tá ficando igual. E você vai crescer esse seu trabalho entre 17 e 19 centímetros de altura. Eu volto pra mostrar como que ficou a minha parte do corpo pronta. Cheguei na parte final do meu desenho. E aqui eu subi 38 carreiras, tá certo? Então, é o equivalente a 19 centímetros. Para você medir certinho, coloca a sua bolsa numa superfície plana. Pega a sua fita métrica, coloca ela bem encostadinha na superfície e também encostadinha na sua última carreira. Olha, a minha aqui ficou com 19 centímetros. Agora, a gente vai preparar essa peça para receber a alça e o cordão de fechamento. Antes da gente chegar nesse próximo passo, é importante você ter em mente que uma das características das bolsas colombianas é ter realmente esse desnível aqui, desencontro de carreiras, tá certo? Porque é um trabalho feito em espiral. Então, você sempre vai se deparar com esse desnível do começo ao final do seu trabalho.